Muita gente que começa a construir para vender acaba se frustrando no seu primeiro empreendimento porque achava que era mais fácil. E a burocracia é a principal queixa dessas pessoas. Bom, eu não tô aqui para te dizer que isso é mentira, tá? Porque eu mesmo já tive muita dificuldade com a burocracia na viabilização dos meus empreendimentos. Ah, é carimbo pra lá, é um calhamaço assim de papel pra cá, precisa dessa aprovação, precisa dessa aprovação, aí depois por uma linha não é aprovado o projeto, eu sei como que é. Inclusive, você já passou por isso também, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu aprendi ao longo do caminho, aos trancos e barrancos, que existe uma estratégia para você simplificar esse processo burocrático para você viabilizar os seus empreendimentos, para se tornar mais leve esse caminho todo. Até porque eu entendi que essa burocracia em grande parte é causada porque o incorporador não entende todos os passos e como gerir corretamente os processos dentro dos órgãos. Então nesse vídeo você vai aprender quais são os principais desafios que você vai enfrentar construindo imóveis para vender, quais são as burocracias e principalmente como resolver e como simplificar cada uma delas para que você viabilize o seu empreendimento. Por isso já se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo, porque esse vídeo aqui é utilidade pública para quem está construindo imóveis para vender. E além do mais, aqui nesse canal você aprende a construir seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário, começando do absoluto zero. Já se inscreveu? Sim? Então bora pro vídeo. Só para você ter uma ideia, um empreendimento, eu levei mais de 14 meses para aprovar o projeto na prefeitura, desde do protocolo até a emissão do alvará de construção. Parte sim por negligência minha, porque eu não entendia como fazer na época, mas principalmente por parte da negligência da própria prefeitura. Para você ter uma ideia, em 2 meses eles não tiveram a reanálise do projeto arquitetônico e eu fui lá para ver como que estava, né, o projeto arquitetônico na prefeitura. Eles não estavam encontrando o meu projeto, na época era impresso, agora é digital. E aí a gente foi encontrar entre os analistas lá, na mesa de outro analista que não tinha nada a ver com a história. Ou seja, o pessoal lá do protocolo mandou o projeto para trás para ser analisado. Aquele analista pegou o projeto, folheou, isso aqui não é comigo, deixou de lado, deixou no canto e lá ficou 2 meses. E o meu projeto nada de evoluir. Então não é fácil para ninguém, né? Principalmente no começo e principalmente se você não assistisse esse vídeo, mas você tá aqui, você vai assistir esse vídeo e isso vai simplificar um monte a sua vida aí. Bom, eu separei esse conteúdo em 3 partes. Primeira parte, quero te falar quais são as burocracias no processo todo ao construir imóveis para vender. A segunda parte, nós vamos entender o quanto que essa burocracia realmente é um problema na sua vida. E o terceiro ponto, como simplificar cada uma dessas etapas da burocracia para que você possa ter mais fluidez e dormir tranquilo. Então quais são os processos burocráticos que você vai enfrentar ao construir imóveis para vender? Tem vários pormenores, mas vamos pegar os principais. Primeiro deles, na aprovação do projeto na prefeitura. Aprovação do projeto arquitetônico, começa lá no condomínio, na prefeitura, aí tem o alvará de construção. Esse é o processo para você poder iniciar a construção, tá? Em algumas prefeituras isso é 15 dias sai o alvará de construção, em algumas prefeituras, 2 meses, aceitável. Aqui na região, na cidade onde eu principalmente construo hoje casas, é 2 meses para aprovar o projeto arquitetônico e a gente já inicia a construção. Mas em uma outra cidade, a qual eu moro, geralmente leva mais de 12 meses. Sendo que o processo é totalmente digital e o nome do aplicativo, do sistema que é utilizado, se chama Aprova Fácil. De fácil não tem nada esse Aprova Fácil aí, mas o fato é que isso acontece. Às vezes por negligência dentro da prefeitura, às vezes porque eles começam a encontrar pelo em ovos. A segunda etapa burocrática, que vai acontecer meio que paralelo a essa primeira, é a aprovação de um financiamento. Se você for fazer um financiamento da pessoa física, existem várias etapas, desde a simulação do crédito, aprovação do crédito, análise da engenharia, análise técnica da parte financeira lá dentro do próprio banco, liberação dos créditos, aí durante a construção. Sim, existe papelada, vai para cima, vai para baixo. No começo é mais difícil, depois piora, não, depois não piora não. Depois facilita bastante porque você já pegou a manha, né? Então você já faz isso meio que no piloto automático. E a terceira etapa que envolve também um processo burocrático e às vezes vem um boletão generoso se você não cuidar muito bem disso, é a regularização do empreendimento, que começa lá na prefeitura com o habite, a emissão do habite, a prefeitura atestando que o imóvel está pronto e está habitável, tem o mínimo necessário para poder uma família morar lá. Depois você vai ter a certidão de negativa de débitos no INSS, que aí sim, se você não recolheu os tributos durante a construção, você vai pagar lá na frente, e geralmente custa mais caro pagar lá na frente do que pagar durante a construção, recolhendo de todos os colaboradores da obra. E depois da CND você vai fazer a averbação dessa construção no registro de imóveis, porque aí sim o registro de imóveis passa a entender
que naquele terreno existe uma construção e não somente um terreno, e com isso o teu imóvel fica passível de financiamento por parte do cliente. Sim, tudo isso pode tomar bastante tempo, principalmente se você não entende o processo todo. Quando eu era sócio do escritório de arquitetura e engenharia, eu que cuidava dessa parte burocrática, então eu aprendi bastante como fazer tudo isso. Mas mesmo assim, quando você vai trabalhar numa cidade diferente, num município diferente, o processo é diferente e aí você tem que reaprender como é feito lá. Nós vamos entender juntos, você e eu, o quanto que a burocracia é um problema para você viabilizar o teu empreendimento para venda. Eu enxergo de um outro aspecto e quero compartilhar aqui a minha visão sobre o negócio. Problema para mim mesmo é não ter dinheiro na conta. Problema para mim é viver abaixo do que eu quero para minha vida. Problema para mim é não poder pagar um plano de saúde, um seguro de vida, um conforto mínimo para minha família. Problema é não poder levar eles para viajar, não dar uma estrutura digna para minha família. Isso é um problema. O restante faz parte do jogo. Burocracia não é um problema. Burocracia faz parte do jogo. Inclusive é aqui que separa os homens dos meninos, né? Quem tem mais tolerância, quem sabe lidar com as regras do jogo, vai fazer, vai prosperar e vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Quem ficar de mimimi, nhenhenhê, porque eu tenho que assinar, tem que carimbar, é muito burocrático, beleza, continua morando com a sua mãe, tá tudo certo. Só que você não vai ganhar dinheiro. Porque tudo que realmente vale a pena na vida dá trabalho. E apesar de a burocracia ser uma burocracia, grande parte do processo simplesmente não faz sentido, nem você nem eu temos autonomia para resolver isso, não é verdade? A gente não consegue mudar isso. É maior do que nós, é dentro do banco, é dentro do órgão público, é dentro do próprio governo federal. A gente não tem como mudar. Então, se não tem como mudar, se não está sob o nosso controle, não tem o que fazer, esse é o jogo, vamos jogar. O que está no nosso controle? Nosso trabalho árduo, fazer um bom empreendimento, vender ele, ganhar dinheiro e resolver financeiramente a vida da nossa família. Isso que está sob a nossa alçada. Então, quando você coloca acima da burocracia a vontade, a necessidade de você prosperar, isso se torna apenas um obstáculo, uma pedrinha no meio do caminho, aí tá tudo certo, você vai transpor ela. Eu ainda não encontrei, talvez você já tenha encontrado, mas eu ainda não encontrei dinheiro fácil. Eu tenho que trabalhar bastante. Né? Eu acordo às 6 da manhã, vou trabalho até tarde, em grande parte dos dias da semana também aproveito, viajo, curto com a minha família, tudo, mas em grande parte da minha semana eu trabalho que nem um cavalo para fazer as coisas acontecerem, porque eu não encontrei ainda um caminho que não seja dessa forma, que não seja sem trabalhar bastante. Agora eu vou te dizer uma coisa, compensa, tá? Porque vale muito mais a pena você trabalhar arduamente e ganhar dinheiro, conquistar algo, do que você trabalhar arduamente e não ter resultado, como por exemplo, um servente de pedreiro, que é um trabalho extremamente digno, como qualquer outro, às vezes até mais digno do que muitos que a gente conhece, não é verdade? Mas convenhamos, o esforço versus resultado não está equilibrado, não faz sentido para grande parte de nós. Então, se é para trabalhar, se é para resolver problema, se é para contornar a burocracia, que seja, desde que a gente traga resultado para dentro de casa, desde que a gente traga retorno financeiro. E na incorporação imobiliária, construir imóveis para vender, apesar de algumas etapas serem burocráticas, a gente consegue trazer retorno sim. Então a gente tem que dançar conforme a música e vamos seguir o baile. Agora, como simplificar cada um desses processos? Processo dentro da prefeitura. Hoje, dentro da Domus, é mais fácil eu ficar falando para vocês, né? Hoje eu tenho um time que cuida dessa parte de aprovação, de regularização. Então, internamente, nós temos esse cuidado de ver como que está avançando os projetos e ter a certificação de que está sendo feito da maneira correta, sem ficar faltando documento pela metade e ter que ficar refazendo o processo toda vez. Porque cada análise da prefeitura leva em torno de 30 dias, em grande parte dos municípios do Brasil. E com isso, se você não entrega tudo de uma vez só, você acaba perdendo esses 30 dias e isso vai impactando lá na frente. Então hoje eu tenho equipe que cuida disso aí para que todos os documentos, quando forem para a prefeitura, vão tudo de uma vez. Por exemplo, aprovação no projeto arquitetônico. Já vai com o documento do condomínio atestando a regularização do empreendimento, a aprovação dentro do condomínio. Se aprovou dentro do condomínio, meu amigo, já vai aprovar na prefeitura. Por quê? Porque o documento do condomínio geralmente é mais rígido. As regras do condomínio, as normas, são mais rígidas do que a da prefeitura. Se aprovar lá, aprova na prefeitura. Aí todas as ARTs, RRTs assinadas, com as áreas certinhas, conferidas, né? A área que está no projeto é a área que está na RT, que vai estar nos documentos e assim por diante. Todos os documentos atualizados, todas as vias assinadas, é o mínimo que se espera, não é verdade? Mas eu sei que você vai comer bola em algum momento, como eu comi também. Às vezes a gente passa batido nesses pontos em virtude das demandas do dia. Então uma coisa que eu recomendo que você faça, que em uma das cidades que eu atuo,
eu também faço. Contrate um despachante imobiliário ou qualquer nome que tenha aí na sua cidade, tá? Isso, quero deixar bem claro, não é propina. Não é você colocar dinheiro para alguém dentro da prefeitura aprovar seu projeto. Até porque se fosse isso, eu pagaria muito mais do que eu pago. Por exemplo, para regularizar o empreendimento, eu paguei R$500 para o despachante cuidar disso aí. Poxa, simplesmente R$500, ninguém se sujaria por causa disso, né? E essa pessoa, ela não vai chegar lá na prefeitura e vai contornar as pessoas lá e colocar o teu papel que está aqui na fila aqui para cima. Ela simplesmente vai deixar o processo redondinho, todo organizado para que chegue certinho na mesa do analista e não fique voltando com mais demandas e mais alterações depois. Porque essa pessoa, ela faz isso todos os dias, da manhã, tarde e noite. Ela faz só isso aí na sua cidade ou aí na região. Com isso ela tem esse conhecimento, tem os caminhos, já tem a comunicação e consegue ser muito mais assertivo para que o teu projeto não faça aniversário lá dentro da prefeitura de um ano. Sobre financiamento, processo de financiamento. Da mesma forma, eu tenho hoje time interno, mas eu sempre fui eu que fiz porque eu queria aprender esse processo inteiro e aprender com os meus próprios erros. Correspondente da Caixa, se for um bom correspondente seu, vai cuidar do financiamento e vai ter muita clareza de todo o processo para que você tenha esse acompanhamento do começo ao fim, sem que você precise aí se preocupar com o que vai acontecer depois. Essa pessoa, esse profissional, tende a antever as demandas que você precisa para que isso aconteça. Agora, mesmo você tendo um bom correspondente, é importante que você entenda os pormenores do financiamento para construir imóveis para vender. E não só isso, todo o processo de viabilização do empreendimento, desde a análise da demanda até a regularização e venda do empreendimento lá na frente. E é exatamente isso que a comunidade Domus ensina, tá? É o passo a passo para você construir para vender, com mais de 200 horas de conteúdo, mais de 4.000 membros. Definitivamente você não precisa estudar todas as 200 horas, você vai estudar como se fosse uma biblioteca, o conteúdo específico que você quer lá na comunidade e ter acesso, suporte e networking com mais de 4.000 membros ao redor do país. É a maior e melhor comunidade de incorporadores do país. Inclusive vou deixar o link aqui da comunidade Domus se você quer saber mais, está aqui na descrição desse vídeo. E para a regularização do empreendimento, da mesma maneira que você trouxe para aprovar o projeto, traga um despachante imobiliário. Léo, mas eu vou gastar R$500, R$1.000 com essa pessoa nesse começo. Será que vale a pena, né, para que ele cuide de toda a papelada? Poxa, isso aí eu mesmo faço. Aí eu te pergunto, quanto que está valendo o seu tempo hoje? Será que ele não vale R$500, R$1.000, todos esses dias que você vai levar para organizar essa documentação? Quanto que vai dar de lucro o teu empreendimento versus quanto que você vai destinar para contratar esse profissional? Outra pergunta, você ainda corta a grama aí da sua casa? Ou se você não tem grama, você lava o carro ainda no sábado da tarde? Eu fazia isso, eu lavava o carro no sábado à tarde, mas na época que eu não ganhava dinheiro. Então agora que eu tenho uma performance maior dos meus negócios, eu simplesmente não posso me dar ao luxo de gastar uma preciosa hora do meu dia com coisas pequenas. Eu, por exemplo, lavava o meu carro, né? E faz todo sentido você fazer isso no começo da sua jornada. Mas a partir do momento que você vai performando mais financeiramente, você tem que dedicar toda a sua energia a trazer mais eficiência para o seu negócio e para os seus empreendimentos. E no restante do tempo você simplesmente descansar e aproveitar a sua família. Não ficar lavando o carro, por exemplo. Apenas um exemplo simples para ilustrar esse tema. Porque se você quer performar mais nos negócios, você vai ter que renunciar outras atividades que antes faziam sentido e agora não faz mais. Como por exemplo, eu no começo fazia o acompanhamento da obra. Eu sou engenheiro, eu fazia o acompanhamento do dia a dia, todo dia eu ia na obra. Hoje não faz mais sentido, eu só posso estar gravando esse vídeo para você porque eu não estou mais indo na obra todo dia, nem toda semana às vezes. Às vezes eu passo 2, 3 semanas sem ir na obra. Ah, então porque estou negligenciando essa etapa? Não, é porque eu criei uma estrutura dentro da minha empresa que me permitisse estar acompanhando a obra mesmo sem estar lá. Da mesma maneira acontece para os processos burocráticos. Hoje eu não me envolvo mais com isso. Por quê? Porque o teu foco e o meu foco deve estar na viabilização de novos negócios. Aquisição de terrenos, captação de recursos, gerir os projetos para que saia o empreendimento, relacionamento com investidores, com clientes, com corretores. E todo o processo de produção do empreendimento, pensando aí numa cadeia de produção, você deve delegar ao longo do tempo. Eu sei que você está talvez no teu primeiro empreendimento e isso não faz muito sentido para você.
mas lá na frente vai fazer e você já pode começar a delegar algumas atividades chaves desde já. A começar pela burocracia, para que você não perca tempo com isso e que isso não seja impeditivo de você ingressar na incorporação imobiliária. Que isso possa, inclusive, ser um alívio agora para você e você delegue isso para alguém a custos muito baixos comparado ao resultado que você vai ter no empreendimento. E talvez o teu receio com burocracia é porque você não tem experiência na área, nem com obras, nem com o processo de gestão do empreendimento como um todo. E é exatamente por isso que eu gravei esse vídeo aqui, te mostrando como você pode empreender na etapa mais rentável do mercado imobiliário, construir imóveis para vender, sem experiência com obras. Assista lá, que eu tenho certeza que vai valer a pena.